A maioria das pessoas acorda e imediatamente cai na armadilha. Corre, reage, se deixa levar pelo dia sem qualquer direção. Mas e se os primeiros 10 minutos da sua manhã pudessem reprogramar completamente o seu futuro? Uma única decisão tomada logo ao despertar tem o poder de transformar sua mentalidade, moldar sua identidade e influenciar diretamente o seu sucesso. Por quê? Porque a maneira como você começa é a maneira como você se torna. E hoje você vai descobrir como um ritual simples e intencional pode preparar sua mente para liderar em vez de seguir. Seu futuro começa no instante em que você abre os olhos. Nos próximos minutos, vou mostrar como assumir o controle das suas manhãs e mudar completamente o rumo da sua vida. Amanhã é um espelho. Se eu pudesse observar apenas uma manhã da sua vida, provavelmente conseguiria prever grande parte do seu futuro. Não porque eu seja algum tipo de vidente, mas porque a sua manhã revela quem você é. Ela reflete sua disciplina, reflete sua direção, reflete seus desejos. A maioria das pessoas desperta em modo de reação. Acordam para alarmes, acordam para cobranças, acordam para demandas, permitem que o mundo bata à sua porta antes mesmo de elas baterem na porta das oportunidades. Mas os vencedores fazem diferente. Eles se levantam com intenção. Toda grande construção depende de uma base sólida, e a sua base é a sua manhã. Aquilo que você faz antes que o mundo o veja determina a forma como o mundo irá tratá-lo. A primeira hora depois de acordar não é apenas um período do dia, é uma declaração. Ela diz: eu estou no controle, ou eu sou controlado. Quando você sai da cama, precisa entrar em propósito, precisa rejeitar o ruído, sem notícias, sem fofocas, sem distrações, apenas clareza, apenas foco, apenas aquela voz interior dizendo: nós não viemos apenas sobreviver, viemos conquistar. Não vague. Não aperte o botão de soneca. No momento em que você hesita, entrega seu poder ao medo. Você comunica ao dia que ele é quem manda em você. Mas quando você se levanta com energia, quando fala seus objetivos em voz alta, quando os escreve, quando dá um pequeno passo à frente, você assume o comando. E esse comando se transforma na sua bússola. Amanhã não cria o seu poder, ela revela o poder que já existe dentro de você. E quando você aprende a utilizá-la corretamente, esse poder se multiplica. Você se torna inabalável, não pelo que faz de vez em quando, mas pelo que faz primeiro, todos os dias. Seus pensamentos são o solo, seu foco é a água, suas ações são a luz do sol. Se você entregar essas 3 coisas à sua mente todas as manhãs, sua vida produzirá frutos muito além do que consegue imaginar. Então pergunte a si mesmo: quem eu quero me tornar? E comece a se tornar essa pessoa antes mesmo do café da manhã. Existe uma mudança poderosa que acontece quando você faz uma tarefa difícil logo no início do dia. Algo que você não quer fazer, algo que sua mente tenta evitar. Algo que desperta resistência, mas quando você faz isso primeiro, a resistência perde a força. Esse é um dos segredos das pessoas de alta performance. Elas não esperam motivação, elas criam motivação. E como fazem isso? Agindo antes de sentir vontade. A mente é como um músculo. Se você a treinar para se render ao conforto, ela irá abandoná-lo nos momentos de crise. Mas se a treinar para obedecer à força, ela se tornará sua maior aliada. Qual é a sua tarefa difícil? Tomar um banho gelado? Ficar alguns minutos em silêncio? Praticar exercícios? Escrever uma página? Não importa. Escolha. Comprometa-se e execute com intensidade total. Porque o mais importante não é a tarefa, é a identidade que ela constrói. Toda vez que você faz algo difícil pela manhã, lembra a si mesmo quem realmente é. Uma pessoa que não foge da pressão. Uma pessoa que cresce sob pressão. Enquanto a maioria aperta a soneca e diminui, você se levanta e se fortalece.
Enquanto a maioria espera, você inicia. Essa é a vantagem. Essa é a energia que separa uma vida poderosa de uma vida passiva. Quando a primeira decisão do seu dia é uma vitória, o restante do dia tende a seguir esse exemplo. Por isso, encontre sua tarefa difícil. Encare-a, conclua-a e observe como o restante da sua vida começa a se curvar diante da sua coragem. Antes de continuar, aproveite para curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E se você deseja aprofundar ainda mais esse tipo de conhecimento, participe também da nossa comunidade fechada. Além disso, existe um material especial preparado para você que está fixado nos comentários. Agora, vamos avançar para o próximo princípio. As palavras que você pronuncia pela manhã moldam o seu futuro. Palavras criam mundos. E as primeiras palavras que saem da sua boca ao acordar não são apenas sons, são sementes. Elas moldam seu estado emocional, moldam sua história, moldam seus próximos passos. A maioria das pessoas desperta falando derrota. Estou cansado, estou estressado. Vai ser mais um dia difícil. E adivinhe o que recebem em troca? Uma vida compatível com aquilo que repetem. Mas você não precisa viver assim. Você pode escolher algo diferente. Você pode acordar declarando força. Pode dizer, eu nasci para isso. Hoje eu vou criar impulso. Hoje eu vou construir algo importante. Hoje eu levo paz, energia e propósito para onde eu for. Isso não é fingimento. Isso é programação mental. A mente subconsciente não fica analisando se algo é verdade ou mentira. Ela absorve aquilo que você repete constantemente. E quando você fala vida, seu corpo acompanha, seus hábitos acompanham, seu destino acompanha. Por isso, comece cada manhã com declarações. Declare quem você é, declare quem está se tornando. Não com dúvida, mas com fé, não com medo, mas com convicção. Olhe para o espelho, fale como um líder, fale como alguém que já começou a construir a vida que deseja. Fale como alguém que se recusa a permitir que o passado determine o futuro. Isso não é arrogância, é alinhamento. Alinhamento com sua visão, com seus valores, com sua vitória. Antes que o mundo tente colocar medo em sua mente, coloque propósito nela. Sua voz é a primeira voz que sua alma escuta todas as manhãs. Faça dela uma voz digna de ser seguida. Agora entenda algo extremamente importante. Seu corpo não é apenas um veículo. Ele também é um gatilho. Quando você movimenta o corpo, muda imediatamente seu estado mental. Você desperta o guerreiro que existe dentro de você. Já percebeu como ombros caídos costumam acompanhar pensamentos derrotados? Já percebeu como uma respiração curta e superficial costuma alimentar a ansiedade? Sua fisiologia influencia diretamente sua psicologia. É por isso que toda manhã precisa conter movimento, não apenas exercício, engajamento. Levante-se ereto, respire profundamente, caminhe com energia, alongue-se, treine, sue. Porque quando o corpo entra em ação, a mente entra em alinhamento. A energia começa a fluir, a clareza aparece e sua confiança aumenta. Não espere pelo treino perfeito, comece com aquilo que você tem. Uma caminhada rápida, 10 minutos, 20 minutos, o suficiente para sair da passividade e entrar no poder. Os vencedores se movem. Eles não ficam sentados esperando o momento ideal. Eles não permanecem presos às limitações. Eles se levantam, eles avançam. Eles criam uma energia tão forte que a fraqueza não encontra espaço para permanecer. Lembre-se, movimento gera emoção. Se você deseja sentir algo diferente, precisa agir de forma diferente. Torne sua manhã sagrada. Torne seu corpo ativo. Seu eu do futuro agradecerá pelo impulso que você criou hoje. Seu movimento matinal não é apenas sobre condicionamento físico.
é sobre liberdade. Então levante-se, movimente-se, assuma o controle. Existe um momento extremamente poderoso, logo após você abrir os olhos. Um instante silencioso, breve, mas transformador. Nesse momento, sua mente ainda está aberta, receptiva, impressionável. Você ainda não foi atingido pelo caos do mundo. Ainda não foi puxado pelas distrações, ainda não foi envolvido pelas demandas dos outros, e é exatamente nesse espaço que uma decisão precisa ser tomada. Você vai comandar seus pensamentos? Ou será comandado pelo mundo? A maioria das pessoas não percebe esse poder. Elas acordam e imediatamente procuram algo externo. Pegam o celular, abrem as notícias, procuram mensagens. Buscam alguma coisa fora delas para definir o estado emocional do dia. E então enchem a mente com problemas, crises, conflitos, comparações, preocupações. A mente, ainda vulnerável naquele instante inicial, acaba sendo dominada por cargas que nem sequer pertencem a ela. A preocupação se instala, a comparação começa, a urgência dos outros passa a ocupar o espaço da própria missão. E antes mesmo de o sol nascer completamente, a batalha interior já foi perdida. Os pensamentos deixam de ser seus, passam a pertencer ao ruído do mundo. Mas existem pessoas diferentes, pessoas raras, pessoas intencionais. Elas tratam a manhã como uma plataforma de lançamento para o destino. Elas entendem que liderança não começa diante das multidões. Não começa nos aplausos, não começa no reconhecimento, começa no silêncio, atrás de portas fechadas, quando ninguém está observando, começa no quarto, não na sala de reuniões, começa nos pensamentos, não no barulho. Essas pessoas assumem o controle da própria mente. Levantam-se com intenção, não com reação. Em vez de correr para o mundo, voltam-se para dentro, fazem afirmações, fortalecem sua identidade, visualizam a pessoa que estão se tornando, não algum dia, mas agora. Respiram profundamente, permanecem alguns instantes em silêncio, movimentam o corpo, despertam sua força, escolhem clareza em vez de confusão, escolhem propósito em vez de passividade. Os primeiros 10 minutos após acordar não são pequenos detalhes, são tudo. Esses minutos definem o ritmo das horas seguintes. Quando são preenchidos com direção, poder e visão, o restante do dia tende a seguir esse alinhamento. Mas quando são preenchidos com distração, dúvida e ruído emocional, o dia inteiro se transforma em reação. Uma sequência interminável de respostas às prioridades de outras pessoas. E essa não é uma maneira digna de viver. Você não tem tempo para acordar fraco, não em um mundo tão barulhento, não em um mundo tão acelerado. Você precisa assumir esse primeiro momento antes que o mundo o faça. Precisa decidir o que realmente importa, não o que está em alta, não o que os outros esperam, mas aquilo que sua consciência sabe que é verdadeiro. E precisa fazer isso todos os dias, não apenas de vez em quando, porque repetição constrói caráter, disciplina fortalece crenças, e crenças moldam destinos. Antes de continuarmos, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. E se você quer acelerar ainda mais sua transformação, participe da nossa comunidade fechada. Também deixei um material incrível fixado nos comentários que complementa tudo o que estamos falando aqui. Escreva ou perca para sempre. No instante em que você desperta, sua mente se comporta como uma torrente poderosa. Pensamentos surgem rapidamente, ideias aparecem, preocupações surgem, memórias retornam, intuições se apresentam, objetivos ganham forma. Tudo acontece em questão de segundos, e se você não capturar essas informações, elas desaparecem. Como névoa diante do sol da manhã, ideias que não são registradas tornam-se fantasmas. Objetivos que não são escritos transformam-se em desejos vagos.
Sonhos que não são esclarecidos tornam-se distrações. Mas existe um segredo compartilhado por praticamente todas as pessoas que alcançaram grandes resultados. Elas escrevem, não mais tarde, não quando o mundo já tomou conta da mente delas, mas cedo, antes que o dia imponha suas exigências. Elas escrevem porque é necessário, não porque é conveniente, não para parecerem inteligentes, mas para serem precisas, para dar forma aos pensamentos que ainda estão dispersos, para organizar o caos mental antes que o caos passe a controlá-las. Escrever pela manhã não tem relação com ser escritor, tem relação com liderança, liderança da própria mente, da própria missão, da própria vida. 5 minutos, talvez 10. Isso já é suficiente para alterar completamente a direção do seu dia. Comece escrevendo aquilo que já está dentro de você. O que está pensando, o que está sentindo, o que deseja, o que teme, o que sabe que precisa fazer. A clareza nasce da escrita. Escrever funciona como um espelho. Ela mostra aquilo que está escondido dentro de você. Transforma neblina em forma. Transforma confusão em direção. Transforma velocidade em consciência. A escrita pega aquilo que é invisível e o torna visível. Não é apenas reflexão, é refinamento, é foco, é direção. Cada página escrita representa um compromisso. Cada palavra registrada representa uma escolha. Quando você coloca a caneta no papel, envia uma mensagem poderosa para sua mente subconsciente. Você está dizendo, isso importa, isso merece atenção, isso merece ação. Você está dando estrutura aos seus pensamentos, está definindo quem é, está reafirmando aquilo que valoriza, está fortalecendo aquilo que está construindo. Sua mente é um jardim e escrever é uma das formas mais eficientes de cuidar dele. A escrita remove as ervas daninhas da dúvida, rega as sementes da visão, transforma emoções dispersas em pensamentos organizados. Quando você escreve, recupera o controle, deixa de reagir, começa a criar, deixa de vagar, começa a avançar. Pense nos grandes líderes da história, pessoas que registravam ideias constantemente, que anotavam reflexões, que organizavam pensamentos. Elas compreendiam algo que muitos esquecem. A mente não pode ser responsabilizada por guardar aquilo que você nunca registrou. Não confie seu futuro apenas à memória. Escreva, torne visível, torne concreto, torne real. E observe como sua vida começa a se organizar em torno daquilo que foi colocado no papel. Os objetivos que você escreve tornam-se planos. Os planos tornam-se ações. As ações tornam-se resultados. A gratidão que você registra torna-se paz. Os problemas que você identifica tornam-se soluções. Aquilo que você não escreve dificilmente permanece presente. Aquilo que não permanece presente dificilmente gera ação. E aquilo que não gera ação dificilmente se transforma em realidade. A vida de uma pessoa não é moldada pelos pensamentos que ela possui, mas pelos pensamentos que ela fixa. E a escrita é uma das formas mais poderosas de fixação. Então, comece simples, comece pequeno, mas comece. Pegue um caderno, abra uma página em branco, sente-se em silêncio, escreva uma linha verdadeira, depois outra e mais outra. Você perceberá uma mudança acontecendo. Não estará mais sendo levado pela correnteza, estará escolhendo a direção, não estará mais reagindo, estará conduzindo. É assim que a grandeza começa, não com perfeição, não com reconhecimento, mas com um momento silencioso, uma mão firme e algumas palavras honestas escritas no papel. Escreva até encontrar clareza. Escreva até encontrar propósito. Escreva até encontrar poder. Comece pela verdade. Comece pela sua essência. Comece pela manhã. E escreva seu caminho rumo à grandeza. Agora existe outra força que multiplica tudo isso.
uma força que muitas pessoas ignoram, mas que tem o poder de acelerar completamente seu crescimento. A gratidão. Se você deseja multiplicar seu impulso, não comece focando no que falta, comece observando aquilo que já possui. Gratidão não é uma emoção frágil destinada apenas às pessoas sentimentais. É uma ferramenta estratégica para mentes fortes. Ela centraliza você, ela fortalece você, ela lembra que você não está começando do zero. Você está começando a partir da abundância que já existe. E quando inicia o dia sentindo-se completo, o mundo perde a capacidade de fazê-lo sentir-se pequeno. A gratidão altera o ambiente da mente. Ela reorganiza sua percepção. Ela tira você da escassez e o leva para a suficiência. Ela substitui a sensação de falta pela consciência do valor que já existe. Sem gratidão, seus pensamentos tendem a caminhar para reclamações, comparações, insatisfações. Com gratidão, sua energia retorna para a criação, para a contribuição, para a construção. E aqui existe uma verdade importante. Você não constrói grandeza a partir do ressentimento. Você constrói grandeza a partir da força. E gratidão é força. Na quietude da manhã, antes que o mundo fale com você, reserve um momento. Apenas um momento. Pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Diga em voz alta. Escreva. Reflita. Como se fossem tesouros, porque são. Pode ser algo simples, o ar que você respira, sua saúde, sua família, a oportunidade de recomeçar hoje, a chance de tentar novamente. Não subestime esse exercício, ele parece simples, mas é extremamente poderoso. Quando você começa o dia pela apreciação, conecta-se a uma fonte muito mais profunda do que simples ambição. Você ativa a alegria, cria riqueza mental, lembra a si mesmo que já possui valor. E quando parte dessa sensação de riqueza interior, passa a perseguir seus objetivos com confiança, não com desespero. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E lembre-se de conferir o material especial que deixei fixado nos comentários. Além disso, participe da nossa comunidade fechada para aprofundar ainda mais esse processo de transformação. Pessoas que vivem em gratidão tornam-se magnéticas. As oportunidades parecem encontrá-las com mais frequência. As conexões acontecem de forma mais natural. A criatividade flui com mais intensidade. Não porque a gratidão seja mágica, mas porque ela muda completamente sua forma de enxergar o mundo. Quem vive reclamando vê obstáculos, quem vive agradecendo enxerga possibilidades, e aquilo que você procura tende a se expandir. A gratidão não elimina a ambição, ela alimenta a ambição. Porque você deixa de correr atrás do sucesso tentando preencher um vazio e passa a construir o sucesso a partir da plenitude. Você não busca provar seu valor, você busca expressar seu valor. Essa é uma diferença gigantesca. A maioria das pessoas salta da cama diretamente para as preocupações. Acordam correndo, pensando em problemas, pensando em contas, pensando em dificuldades. Mas você não precisa viver dessa forma. Você pode parar por alguns instantes, refletir, agradecer, e então levantar-se com perspectiva. Essa é uma vantagem poderosa. Essa é uma disciplina rara. Essa é uma forma silenciosa de poder. Não espere algo extraordinário acontecer para sentir gratidão. A gratidão não é reativa. Ela é proativa. Não surge depois da bênção. Ela ajuda a criar o ambiente onde as bênçãos florescem. Você precisa cultivá-la diariamente, da mesma forma que um agricultor cuida do solo, todos os dias, com intenção, com consistência. A gratidão não é apenas um estado emocional, é uma mentalidade.
É um músculo espiritual que precisa ser exercitado. Ela impede que suas conquistas passem despercebidas. Ela protege sua paz quando as tempestades aparecem. Ela lembra você de quantas batalhas já venceu. Ela lembra que você não está vazio. Você está preparado, está equipado, está mais forte do que imagina. Então, transforme isso em ritual. Não complique, não negocie. 3 bênçãos, 3 motivos, 3 verdades, todas as manhãs. A gratidão não é a linha de chegada, é a plataforma de lançamento. Ela não reduz sua fome de crescimento, ela a direciona. Ela não impede sua escalada, ela fornece força para continuar subindo. Quando você vive a partir da gratidão, deixa de criar a partir da falta. Passa a criar a partir da abundância. E quando isso acontece, possibilidades começam a surgir onde antes você só enxergava limitações. Agora, chegamos a outro princípio essencial. Defina um alvo claro para o seu dia. A maioria das pessoas acorda e imediatamente tenta fazer tudo. Olham para listas intermináveis de tarefas. Tentam resolver dezenas de coisas ao mesmo tempo. Correm de um lado para outro e terminam o dia exaustas, mas sem satisfação. O problema é que fazem muito, mas realizam pouco. Movimento sem direção gera caos. E o caos é inimigo do progresso. O poder não está em fazer mais. O poder está em fazer aquilo que realmente importa. O poder está na precisão. Todo dia poderoso começa com uma pergunta simples. Qual é a única coisa que eu preciso realizar hoje para avançar minha missão? Sua energia é limitada. Sua atenção é limitada. E ambos são recursos preciosos. Se forem espalhados em muitas direções, perdem força. Mas quando são concentrados, tornam-se extremamente poderosos. Por isso você precisa parar de acordar para o barulho e começar a acordar para o foco. Escolha um alvo, apenas um, não 10, não 5, 1. Escreva, declare, visualize-o concluído. Esse é o seu objetivo principal. Esse é o seu ponto de impacto. Até que ele seja realizado, todo o resto é secundário. Quando você acorda com clareza, o mundo perde a capacidade de puxá-lo para 100 direções diferentes. Você deixa de reagir, passa a dirigir. As decisões ficam mais simples, os padrões ficam mais fortes, as distrações perdem força, porque você possui uma missão. Uma pessoa com missão não se deixa levar facilmente. Ela não corre atrás de todas as oportunidades. Ela sabe qual oportunidade importa. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não são necessariamente aquelas que fazem mais coisas. São aquelas que fazem as coisas certas e fazem primeiro, antes do ruído, antes das interrupções, antes que a urgência substitua a importância. Defina seu alvo, visualize-o claramente, divida-o em etapas e comece. Você não precisa conquistar a montanha inteira hoje, precisa apenas dar o próximo passo, uma vitória, apenas uma. Isso já é suficiente para criar impulso, e impulso muda tudo. Uma vitória gera confiança, a confiança gera ação, a ação gera resultados. E os resultados acumulados geram grandeza. Esse é o verdadeiro motor da realização. Não perfeição, não correria sem sentido, mas esforço direcionado, todos os dias. Por isso, quando estiver em silêncio pela manhã, antes que o mundo exija sua atenção, pergunte: qual é minha vitória de hoje? Não uma lista enorme de tarefas, não dezenas de distrações. Apenas um passo poderoso, um avanço real, um movimento que aproxime você da visão que deseja construir. Porque estar ocupado não significa ser eficaz. Ocupação excessiva é uma armadilha. Ela alimenta o ego, mas frequentemente destrói a missão. Seu objetivo não é preencher horas. Seu objetivo é cumprir propósito. E tudo começa escolhendo sua vitória diária.
Quando você identifica esse alvo e o persegue com intensidade, começa a assumir o controle do próprio tempo. Você deixa de ser controlado pelas horas e passa a comandá-las. Você deixa de vagar e passa a construir. Você deixa de sobreviver e passa a criar. Esse hábito repetido diariamente transforma uma pessoa comum em alguém extraordinário. Você deixa de acordar confuso, passa a acordar confiante, deixa de ser dominado pelas opções, passa a ser guiado pelos resultados. A neblina da indecisão desaparece e diante de você surge um caminho, seu caminho. Quando você vence amanhã, assume o controle do dia, não porque tudo será perfeito, mas porque escolheu uma direção, definiu um alvo e decidiu avançar em direção a ele. Então amanhã, ao despertar, faça essa pergunta novamente: qual é minha vitória hoje? E então haja. Com o tempo, você olhará para trás e perceberá que sua vida não foi construída por acaso. Foi construída por escolhas, um alvo, uma ação, uma vitória por dia. É assim que legados são construídos. O poder do silêncio. Antes que o barulho comece, antes das reuniões, antes das mensagens, antes das obrigações, antes das distrações, existe algo que você precisa proteger: o silêncio. 10 minutos, apenas 10 minutos. 10 minutos de calma, 10 minutos de respiração consciente, 10 minutos de conexão com algo maior do que as circunstâncias do dia. Esse tempo não é luxo, é necessidade. Não é para pessoas sem objetivos, é para pessoas intencionais. O silêncio não é passividade, é liderança. Na verdade, talvez seja uma das formas mais elevadas de liderança, porque representa a capacidade de liderar a si mesmo antes de tentar liderar qualquer outra coisa. Todas as manhãs, antes de abrir a porta para o mundo, abra a porta para sua própria alma. Antes de verificar compromissos, verifique seu alinhamento. Sente-se em silêncio. Respire lentamente. Escute. Observe aquilo que seu coração tenta lhe mostrar. Ore, se esse for o seu caminho. Medite, se essa for a sua prática. Escreva. Reflita. Faça aquilo que o ajuda a encontrar equilíbrio, porque a paz não é encontrada no mundo. Ela é construída dentro de você. A maioria das pessoas salta da cama direto para o campo de batalha. Sem preparação, sem proteção, sem direção. Enfrentam o caos externo carregando o caos interno. Mas você precisa agir de forma diferente, precisa ser deliberado. O silêncio é sua armadura. Ele protege você do ruído, da urgência, das distrações, das mentiras que tentam convencê-lo de que seu valor depende da velocidade com que corre. Em um mundo viciado em pressa, o silêncio é uma forma de rebelião, é uma declaração, uma afirmação poderosa de que nada externo determinará aquilo que acontece dentro de você. Sua paz não está à venda. Sua paz não é negociável. Você não será levado por qualquer vento, porque está enraizado, firme, estável, como uma montanha. A visão raramente nasce na correria, ela nasce na quietude. A sabedoria raramente grita, ela sussurra, mas apenas para aqueles que têm coragem de permanecer em silêncio o suficiente para ouvi-la. É no silêncio que você encontra sua intuição. É no silêncio que você encontra a direção. É no silêncio que encontra estratégia. É no silêncio que o pânico perde força. 10 minutos podem mudar completamente a trajetória do seu dia. 10 minutos de respiração profunda podem regular seu sistema nervoso. 10 minutos de presença podem fortalecer seu foco. 10 minutos de conexão com propósito podem neutralizar horas de pressão. Não se trata de quantidade de tempo, mas da profundidade da conexão. Proteja esse momento, defenda-o. Não permita que interrupções o roubem. Não permita que obrigações ocupem esse espaço.
Esse é o encontro diário com sua missão. Esse é o ritual que prepara você para o restante do dia. Antes que o mundo fale com você, você precisa ouvir a própria voz. Antes que outras pessoas definam prioridades, você precisa definir direção. As mentes mais calmas tomam as decisões mais fortes. As manhãs mais silenciosas produzem as vitórias mais impactantes. Isso não é apenas filosofia, é desempenho. Os campeões em qualquer área possuem momentos de solitude. Sua força não nasce do barulho, nasce da disciplina, do equilíbrio, da capacidade de permanecer centrado antes de enfrentar a tempestade. Não corra para dentro do dia, eleve-se para dentro dele. Não reaja, responda, não se perca na agitação. Permaneça firme até que a clareza apareça. A partir desse estado de paz interior, tudo muda. Você caminha diferente, fala diferente, decide diferente, age diferente. As pessoas percebem, talvez não saibam explicar, mas sentem, porque estabilidade é perceptível, presença é perceptível, força silenciosa é perceptível. O silêncio não é ausência de movimento, é presença de poder. Um poder tranquilo, seguro, que não precisa provar nada, que simplesmente existe, como um leão descansando ao sol, calmo, confiante, imóvel, até que o momento de agir chegue. Por isso, todas as manhãs, entre nesse espaço. Permita que ele fortaleça você, permita que ele molde você, permita que ele relembre verdades que o mundo tenta fazer esquecer. Você não está atrasado, você não está perdido, você não está correndo contra o tempo. Você está se tornando quem nasceu para ser. E essa transformação acontece mais profundamente nos momentos de silêncio. Proteja-os, pratique-os, valorize-os. E então, levante-se, porque quando você se ergue a partir desse estado de alinhamento, o dia inteiro parece cooperar com sua direção. Agora chegamos a uma das decisões mais importantes de todas. Decidir quem você será hoje, antes que o dia tente decidir por você. Decida quem você será hoje, antes que o dia tente decidir por você. O mundo tentará rotular você, tentará moldar você, tentará empurrá-lo para um formato que atende às expectativas dele. Mas você não é um produto das circunstâncias. Você é resultado das suas escolhas. E todas as manhãs, antes mesmo que seus pés toquem o chão, possui o poder de definir sua direção, sua energia, sua identidade. Faça uma pergunta simples, porém transformadora. Quem eu preciso ser hoje para me tornar a pessoa que desejo ser para o resto da minha vida? Essa pergunta não é pequena, não é superficial. Ela é uma das bases da vida intencional. É uma decisão de identidade. E essa decisão ecoará em cada ação que você realizar ao longo do dia. Você será corajoso ou cauteloso, presente ou distraído, disciplinado ou impulsivo, determinado ou acomodado. Você viverá com propósito ou caminhará sem direção? Todos os dias você se encontra diante dessa encruzilhada, e a escolha feita nesse momento não molda apenas o dia, molda o destino. Muitas pessoas deixam que seus sentimentos decidam quem elas serão. Se estão cansadas, agem como pessoas fracas. Se estão com medo, agem como pessoas pequenas. Se estão desmotivadas, abandonam aquilo que sabem que deveriam fazer. Mas os grandes realizadores entendem uma verdade fundamental. Sentimentos não devem liderar. Sentimentos devem seguir. Eles seguem a visão, seguem a disciplina, seguem a identidade escolhida conscientemente. Sua visão precisa ser sua bússola. A imagem da pessoa que você está se tornando deve orientar seus pensamentos, seu tom de voz, sua postura, sua presença. Isso não é fingimento, é preparação. Preparação mental, preparação emocional, preparação espiritual, preparação para alcançar o nível de vida que você deseja construir. Olhe para o espelho e declare:
Diga o nome da pessoa que está se tornando. Fale das qualidades que irá carregar hoje. Paciência, força, resiliência, coragem, disciplina, confiança. Fale sobre a energia que levará para cada ambiente. Não porque exista mágica nisso, mas porque existe direção. Palavras geram foco. Foco gera comportamento. Comportamento gera identidade. Identidade gera legado. Quando você toma essa decisão antes mesmo que o mundo tenha a chance de influenciá-lo, tudo muda. Você passa a caminhar com intenção, passa a falar com mais firmeza, passa a agir com mais convicção. As pessoas percebem, talvez não consigam explicar, mas sentem, porque existe algo poderoso em alguém que sabe quem é. Você deixa de ser levado pelas circunstâncias e passa a conduzi-las. A verdade é simples. Você se torna aquilo que escolhe repetidamente. E a escolha mais importante não é o que fará, é quem decidirá ser. Não é apenas sobre resultados, não é apenas sobre conquistas, é sobre a pessoa que emerge durante o processo. Porque todo sucesso nasce primeiro dentro de você. Então, declare, assuma, caminhe nessa direção. Permita que seus comportamentos confirmem sua decisão. Permita que suas escolhas reforcem a imagem do seu melhor eu. E quando a dúvida aparecer, porque ela aparecerá, volte para a sua decisão. Reafirme-a. Escolha novamente, diga novamente, acredite novamente. Essa é a diferença entre vagar pela vida e caminhar com propósito. Vagar é acidental, propósito é intencional. Vagar é reação, propósito é decisão. No início parece desconfortável, mas com prática torna-se natural. A grandeza não é algo em que você tropeça por acaso, é algo para o qual você caminha deliberadamente. Dia após dia, escolha após escolha, convicção após convicção. Ela não é entregue, não é herdada, ela é construída, forjada nas pequenas decisões de identidade tomadas diariamente. Por isso, antes de responder mensagens, antes de abrir o e-mail, antes de atender ligações, antes de consultar sua agenda, decida quem você será. Escolha ser alguém que vale a pena seguir. Escolha ser alguém de quem seu futuro terá orgulho. Escolha ser alguém que honra seus valores mesmo quando ninguém está olhando. Então permita que o mundo se ajuste à sua direção, não o contrário. Porque quando você lidera a si mesmo com intenção, o mundo começa a responder de maneira diferente. E essa é uma das maiores verdades do sucesso. Toda liderança começa com autoliderança. Mas existe um último princípio, talvez o mais importante de todos, porque ele une tudo o que foi dito até aqui e transforma conhecimento em transformação verdadeira. Existe uma diferença enorme entre informação e transformação. Informação é saber, transformação é viver. Informação enche a mente. Transformação muda a vida. Todos os dias, milhões de pessoas consomem conteúdos motivacionais, assistem vídeos, leem livros, escutam palestras, anotam frases inspiradoras, mas poucas realmente mudam. Por quê? Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento. A mudança acontece quando aquilo que você aprende se transforma em ação. E é exatamente por isso que sua manhã possui tanto poder. Ela é o momento em que você decide se continuará apenas aprendendo ou começará a viver aquilo que sabe. Você já sabe que precisa acordar com propósito. Já sabe que precisa controlar seus pensamentos. Já sabe que precisa movimentar o corpo. Já sabe que precisa escrever. Já sabe que precisa praticar gratidão. Já sabe que precisa definir um alvo. Já sabe que precisa encontrar momentos de silêncio. Já sabe que precisa escolher conscientemente sua identidade. A pergunta não é se você sabe. A pergunta é, você fará? Porque é aí que a diferença aparece, entre sonhadores e realizadores.
entre espectadores e construtores, entre aqueles que apenas desejam uma vida melhor e aqueles que realmente a criam. A vida que você deseja não será construída em um único dia, mas poderá começar em um único dia. Hoje, agora, neste momento. Muitas pessoas esperam pela oportunidade perfeita, pela motivação perfeita, pela condição perfeita. Mas a verdade é que o momento perfeito raramente chega. O que chega é uma decisão simples, uma decisão silenciosa, uma decisão pessoal. A decisão de agir, a decisão de assumir responsabilidade, a decisão de parar de esperar, a decisão de liderar a si mesmo, porque no instante em que você assume total responsabilidade pela direção da sua vida, algo muda. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser criador das circunstâncias. Você deixa de esperar que o mundo mude e começa a mudar o mundo ao seu redor. Tudo começa pela manhã. Tudo começa naqueles primeiros minutos, na forma como você pensa, na forma como fala, na forma como age, na forma como escolhe aparecer diante da vida. Lembre-se sempre, amanhã não determina seu futuro, mas revela quem está construindo esse futuro. Cada manhã é uma oportunidade, uma nova chance, um novo começo, uma nova escolha. E essas escolhas repetidas diariamente transformam-se em hábitos. Hábitos transformam-se em caráter. Caráter transforma-se em destino. Por isso, não desperdice suas manhãs. Proteja-as, valorize-as, construa-as com intenção. Porque aquilo que você faz repetidamente ao amanhecer acabará definindo aquilo que você se tornará. Levante-se com propósito, fale com convicção, escreva sua visão, movimente seu corpo, pratique gratidão, escolha sua identidade, defina sua vitória, proteja seu silêncio e então avance, um dia de cada vez, uma manhã de cada vez, uma decisão de cada vez. É assim que impérios são construídos, é assim que grandes líderes surgem, é assim que vidas extraordinárias são criadas. E talvez, daqui a algum tempo, quando olhar para trás, você perceba que a maior mudança da sua vida não começou em um grande evento, não começou em uma oportunidade gigantesca, não começou em um golpe de sorte, começou em uma manhã comum. Quando você decidiu assumir o controle. Se esta mensagem falou com você, curta e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Participe da nossa comunidade fechada para continuar evoluindo ao lado de pessoas que estão construindo uma nova mentalidade todos os dias. E não deixe de conferir o material especial que está fixado nos comentários. Ele foi preparado para ajudar você a colocar tudo isso em prática. Lembre-se, você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Precisa apenas vencer esta manhã. Depois, vencer a próxima e depois a próxima. Porque quando você vence suas manhãs, começa a vencer seus dias. Quando vence seus dias, começa a vencer seus anos. E quando vence seus anos, constrói uma vida que poucas pessoas terão coragem de construir. Seu futuro começa amanhã de manhã, mas sua decisão começa agora. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Reprogramação mental para ouvir dormindo. Como utilizar esta reprogramação deve ser ouvida em volume baixo, confortável e contínuo. Você pode escutar ao deitar ou durante toda a noite. Não é necessário prestar atenção conscientemente. Apenas relaxe. Feche os olhos. Respire profundamente. Permita que as palavras passem pela sua mente sem esforço. Quanto mais você relaxa, mais sua mente absorve as mensagens. Agora, apenas escute. A cada dia que passa, minha mente se torna mais forte. A cada manhã, acordo com mais clareza. Acordo com mais energia. Acordo com mais propósito. Minha mente está aprendendo a trabalhar a meu favor. Eu sou uma pessoa disciplinada. Eu sou uma pessoa determinada.
Eu sou uma pessoa que termina aquilo que começa. Todos os dias estou me tornando uma versão melhor de mim mesmo. Meu foco aumenta constantemente. Minha concentração cresce a cada dia. Minha mente está alinhada com meus objetivos. Eu tenho clareza sobre aquilo que desejo construir. Eu tenho força para continuar. Eu tenho coragem para agir. Eu tenho disciplina para vencer. A cada manhã acordo com mais confiança. A cada manhã acordo mais preparado. Minha mente trabalha para o meu sucesso. Meus pensamentos estão alinhados com prosperidade. Meus pensamentos estão alinhados com abundância. Meus pensamentos estão alinhados com crescimento. Eu atraio oportunidades porque estou preparado para reconhecê-las. Eu atraio crescimento porque estou disposto a agir. Eu atraio resultados porque estou comprometido com minhas metas. Meu subconsciente trabalha continuamente para encontrar soluções. Enquanto eu descanso, minha mente organiza ideias. Enquanto eu descanso, minha mente fortalece minha confiança. Enquanto eu descanso, minha mente fortalece minha disciplina. Eu sou capaz. Eu sou forte. Eu sou resiliente. Eu sou persistente. Nada pode impedir uma pessoa determinada. E eu sou uma pessoa determinada. Todos os dias eu ajo com propósito. Todos os dias eu faço o que precisa ser feito. Todos os dias eu avanço. Mesmo pequenos passos me levam a grandes resultados. Eu confio no processo. Eu confio no crescimento. Eu confio na minha capacidade de aprender. Eu confio na minha capacidade de vencer. Minha mente está livre da dúvida. Minha mente está livre do medo. Minha mente está livre da procrastinação. A ação faz parte da minha identidade. A disciplina faz parte da minha identidade. O compromisso faz parte da minha identidade. Eu acordo pronto para vencer. Eu acordo pronto para construir. Eu acordo pronto para realizar. Sou grato por todas as oportunidades que chegam até mim. Sou grato por todas as lições que aprendo. Sou grato pelo crescimento que acontece diariamente. A gratidão fortalece minha mente. A gratidão fortalece meu espírito. A gratidão fortalece minha energia. Eu vejo possibilidades onde antes via dificuldades. Eu vejo oportunidades onde antes via obstáculos. Eu vejo soluções onde antes via problemas. Minha mente está treinada para encontrar caminhos. Minha mente está treinada para criar resultados. Minha mente está treinada para prosperar. A abundância começa dentro de mim. A confiança cresce dentro de mim. A disciplina cresce dentro de mim. O sucesso cresce dentro de mim. Todos os dias me torno mais organizado. Todos os dias me torno mais produtivo. Todos os dias me torno mais eficiente. Tenho controle sobre meus pensamentos. Tenho controle sobre minhas escolhas. Tenho controle sobre minhas ações. E minhas ações criam meu futuro. Meu futuro está sendo construído agora. Meu futuro está sendo construído através das minhas decisões. Meu futuro está sendo construído através da minha disciplina. Eu escolho crescer, eu escolho evoluir, eu escolho avançar, eu escolho vencer. Minha mente está programada para a confiança. Minha mente está programada para o foco. Minha mente está programada para a prosperidade. Minha mente está programada para o sucesso. A cada respiração, sinto mais paz. A cada respiração, sinto mais segurança. A cada respiração, sinto mais confiança. Tudo está se alinhando para meu crescimento. Tudo está se alinhando para minha evolução. Tudo está se alinhando para minha prosperidade. Eu mereço crescer. Eu mereço evoluir. Eu mereço prosperar. Eu mereço realizar meus objetivos. Minha mente acredita nisso. Meu corpo acredita nisso. Meu subconsciente acredita nisso. Eu sou disciplinado. Eu sou focado. Eu sou persistente. Eu sou forte. Eu sou capaz. Eu sou abundante. Eu sou determinado. Eu sou imparável.
E enquanto eu durmo, minha mente continua fortalecendo todas essas verdades. Enquanto eu durmo, meu subconsciente absorve essas crenças positivas. Enquanto eu durmo, minha confiança aumenta. Enquanto eu durmo, minha disciplina aumenta. Enquanto eu durmo, minha prosperidade aumenta. Tudo está melhorando, tudo está evoluindo, tudo está se fortalecendo. Eu durmo em paz. Eu acordo em poder. Eu durmo em tranquilidade. Eu acordo em propósito. Eu durmo confiante. Eu acordo preparado. E a cada novo dia, torno-me uma versão mais forte, mais disciplinada, mais próspera e mais realizada de mim mesmo. Assim é, assim acontece, assim será e assim já está sendo.